no grupo da igreja que os irmãos podem acompanhar no WhatsApp. Ih, eu mandei no Farofa. E agora? Meu Deus, me perdoa. Isso é um pecado para a morte. Mandei no Farofa, tá no oficial também. Depois a gente apaga. Hoje, por que eu digo que é tão difícil estar nessa posição que eu estou hoje? Porque eu não queria falar do que eu vou falar. Eu queria continuar vendo aquele cálice e aquele pão aqui. Não é? Aquele cálice e aquele pão. O cálice da bênção, o pão da comunhão, o grão de trigo caiu na terra e morreu, mas não ficou sozinho, ele produziu muito fruto. Eu não quero falar de mais nada, eu quero celebrar o meu Jesus. Que outro nome nós temos para invocar? Onde nós acharemos graça em tal medida? Você vai achar muita graça por aí, mas nenhuma produz vida eterna. Mas eu aprendi com um amigo joalheiro que os fundos pretos, os fundos escuros, os fundos de cores bem escuras, são os melhores para você ver o detalhe da beleza das joias. Então, quando você quer mostrar uma joia, que às vezes, é engraçado, né? O Thales falou disso ontem, o diamante é pequenininho, mas ele foi tão bem cortado, né? Tanto labor naquela peça, que ele reflete a luz e é iridescente. E aí você, como é que pode algo tão pequeno ter tanta beleza? E aí você coloca contra o quê? Um fundo preto, não é? Você coloca contra um tecido, normalmente eles usam um veludo ou algum tecido, né? Ou um couro também, um couro preto de boa qualidade, que é para, meu Deus, olha quanta beleza nessa peça. Porque você pode ver o contraste. Essa manhã, o Senhor quer mostrar um contraste para nós. Nós estamos desfrutando da graça que nos redimiu, mas às vezes a gente esquece de onde nós viemos. E quem nós éramos antes do Senhor nos resgatar. A gente esquece o que foi que o nosso primeiro pai, Adão, fez e nos legou uma vida de fútil procedimento e pior, achando que estava fazendo o bem. Essa manhã nós continuamos essa série de o que nós confessamos a respeito da fé comum e nós vamos falar o que nós cremos a respeito da queda do homem. Uma reunião tão rica, nós estamos celebrando tanto. E a gente vai estender um pano preto aqui, falando assim, olha, você pode desfrutar de uma riqueza sem fim, de um Deus que é graça sem fim, mas não esqueça de onde foi que Ele tirou você. Porque quanto mais abundante o pecado parece, mais a graça é gigante. Onde o pecado era grandão, a graça ficou enorme. Na sua e na minha vida, a graça é abundante além das palavras. E é por isso que a gente chora, que a gente canta, que a gente quer abraçar alguém. É porque a graça, ela move dentro de nós. Mas nós não podemos esquecer. Gênesis capítulo 3 nos mostra, e eu vou tentar ser breve nessas partes, porque é melhor celebrar a graça. Porque a graça é melhor que a vida. Gênesis capítulo 3 nos conta uma história. E nós temos que lembrar que a proposta do livro de Gênesis é ser histórico. É contar as coisas como elas aconteceram dentro do que o escritor podia narrar inspirado pelo Espírito Santo. Nós cremos que Gênesis nos conta tudo o que nós precisamos saber a respeito da queda do homem. E aí talvez você, jovem dinâmico, muito esperto, tenha muitas perguntas para fazer. Do tipo, se Deus é bom, o que estava fazendo aquela árvore lá? Não é? A gente pergunta isso. Mas Deus não é bom? Ele não sabia que a gente ia tropeçar na casca de banana? Só tinha uma casca de banana. Onde é que a gente vai escorregar? Naquela casca de banana. Olha eu de novo indo tropeçar na casca da banana. Mas é porque Deus é bom que Ele nos deu o direito de viver para sempre com Ele
ou escolher vivemos sós. Se ele nos aprisionasse, se ele não nos desse escolha, ele teria sido cruel. Ele teria nos aprisionado a ele. Às vezes os pais e as mães fazem isso. Eles aprisionam os seus filhos. Não, não vai. Ah, mãe, eu queria conhecer a casa do meu amigo. Não, não vai. Não vai. Não, porque o mundo é muito mau. Ai, meu Deus, a caverna de Platão. E aí tudo que o jovem pode ver são as sombras da realidade. E um dia ele cresce e o mundo parece lindo. Por quê? Tudo que ele viu foram sombras. Mas Deus não nos tratou como se nós fôssemos crianças. Pelo contrário, ele falou assim: não coma, certamente você vai morrer. Mas eu também não vou te prender a mim, porque eu te amo. O amor de Deus é real. E naquele momento o homem era livre para escolher. Aí você vai também, jovem dinâmico, pergunta assim: mas o que uma cobra está falando? E ninguém saiu correndo com um pau na mão atrás dela, porque cobra você já bate, cobra falante você atira se você puder. Não sei. E eu tenho muita alegria em dizer que eu não sei. Muitas coisas eu não sei. Muitas coisas eu reservo para o Senhor e falo: Senhor, os mistérios são teus. Eu não vou pôr na boca de Deus coisas que Ele não disse. E se Ele não me explicou por que a cobra estava falando, sim, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque a cobra falou e nos enganou. Ela era astuta, a mais astuta de todos os animais que Deus tinha criado. Esse é um ponto importante. Podia ser astuta, podia ser uma cobra falante, mas era a criação de Deus. Portanto, estava nas mãos de Deus e sob o controle dela, ela se movia. Nada que existe foi feito de uma forma espontânea. Se autogerou. A cobra brotou no jardim falante. Não, Deus a fez. E Deus a governa. Essa ênfase é astuta, mas é assim que Deus a fez. Nos lembra que, no maior caos da história humana, o dia em que tudo deu errado e as vacas foram todas para o brejo, havia ainda um governo sendo exercido e nunca nada saiu das mãos de Deus. E aí a mulher foi enganada. Eu estou pulando, porque vocês já leram várias vezes essas partes, então estou indo onde é mais dolorido para nós. Quando Eva respondeu à serpente, a Eva chegou para a serpente e falou assim: é verdade que Deus disse não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ela pôs em questionamento aquilo que o Senhor tinha dito por amar. E aí a Eva falou o quê? Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer nele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Quando a gente compara a maneira como Eva respondeu e o que o Senhor falou, demonstra que ela foi um pouco imprecisa. Talvez ela não tivesse tão certa e tão firmada assim nas exatas palavras que o Senhor falou. De novo, talvez seja o caso da gente ficar falando de confissão de fé mais vezes. Que é porque quando a gente não está muito certo das verdades, aparece uma cobrinha falante e manda um caô e a gente escorrega na casca de banana. Não é? E aí o que ela fez? Plantou em Eva distância de Deus. É certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Não era completamente mentira, porque Deus mesmo disse isso. Deus mesmo disse que eles morreriam. Deus mesmo diz depois, ele fala assim: o homem se tornou como nós e conhece o bem e o mal. Ou seja, a serpente não mentiu completamente. Mas naquela falsa verdade, naquela verdade fuliginosa, sabe? Não tá cristalina. Ela não falou toda a verdade, ela foi ardilosa, manhosa, cobrinha falante. Ela falou assim, nas entrelinhas, uma coisa que a gente ouve muito.
Muito. Deus esconde de você alguma coisa. Deus não está sendo leal com você, não. As coisas não são bem assim. Nós ouvimos isso direto no nosso coração. Ah, para quê? Se comprometer tanto assim com a igreja, servir tanto, tanta programação, distâncias incalculáveis que você dirige, correndo atrás, e serve, vai e tal, e lê a Bíblia. Não é bem assim. Existe um veneno em toda tentativa de mostrar para você que Deus não te falou toda a verdade, que Ele está escondendo algo para Ele. E esse veneno produz a morte. O Senhor foi verdadeiro quando Ele falou. E tudo o que Ele falou, como Ele falou, aconteceu. É certo que não morrereis, a serpente disse, pois os homens morreram. Ela mentiu. E aí, a mulher tomou do fruto, deu ao seu marido. Qual foi a primeira consequência disso? O medo. Quando nós desconfiamos de Deus e nós acreditamos na tentação, o medo entra na nossa vida e nós passamos a ficar inseguros. E a gente começa a se esconder. Fez um barulho no jardim. Oh, meu Deus do céu, o que é? Estou nu aqui. Aí você tenta fazer seus artifícios, né? Costura uma roupa de folhas e vai secar. Vai morrer. As suas justificativas não duram. As suas desculpas são palha. Quando Deus anda no jardim, nosso Deus é fogo consumidor. A palha queima, a folha seca, as desculpas se esvão. E tudo que você pode fazer, me pegou. Estou aqui. Quem te disse que você estava nu? Quem te fez saber? Porque eu quero esmagar. A mulher. Adão, malandrão, pai de todos nós. A mulher me deu e eu comi. Eva, mãe de todos vocês, foi a serpente. A serpente olhou para o lado e não tinha alguém a quem culpar, porque a culpa era dela mesmo, foi ela quem enganou. Mas ela fez brotar em Eva uma concupiscência de ser igual a Deus, mas ela já era imagem e semelhança de Deus. Não, mas eu quero mais, é porque Deus não me falou tudo. Ser imagem e semelhança não é o bastante, deve ter alguma coisa a mais. Não ia aparecer uma cobra falante para me dar um bisu desse, do nada. Mas foi. Quando Deus amaldiçoa a serpente, Ele fala assim, dessa mulher que você enganou, vai nascer um descendente. Vocês vão se odiar. A descendência sua e a descendência dela vão estar em guerra até o fim dos tempos, mas o descendente dela vai esmagar a sua cabeça. Você pode até ferir o mas enquanto você está mordendo, ele está quebrando os ossos do seu crânio com o próprio calcanhar que você feriu. Consegue compreender essa cena? Eu imagino, eu sou um desenhista, minha função é imaginar. A serpente está lá, estou mordendo o seu calcanhar. Enquanto isso, o calcanhar do descendente continua descendo e quebrando as presas e esmagando o crânio da serpente. Quando a serpente o tentou ferir, ele demonstrou quem era. Na cruz, o diabo pode ter acreditado em uma vitória, mas enquanto ele dizia, o Filho de Deus morre, ele era esmagado pelo poder da vida, que não pode ser vencida. Olha como isso é incrível, desde a queda, o poder do Cristo estava sendo exposto.
esmagará a cabeça do serpente, esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. E aí nós entramos no loop infinito, quer dizer, até acabar, né? O infinito até que dure, de estarmos debaixo de uma escravidão, e o homem hoje não é livre. Nós usamos errado a expressão livre-arbítrio, porque nós entendemos que arbítrio é escolha, mas não, arbítrio é capacidade de julgar. Dessa forma, o homem não possui um livre-arbítrio, porque todos os juízos do homem estão contaminados pelo pecado. Ele pode ter uma livre agência, ele pode ter a capacidade de escolher, sim, mas nunca livre. É como uma balança de pesos que quebrou um prato. O prato de escolher pela vontade de Deus rachou e ficou mais leve, e aí ele não consegue. O pecado é sempre mais pesado. Influencia todas as nossas decisões, nos impede de fazer o que é bom. Não há mais liberdade, estamos escravos. E isso é herança. Porque Gênesis capítulo 5, Gênesis 5:3, caramba, eu pulei muita coisa. Gênesis 5, capítulo 3, fala que Adão gerou um descendente à sua imagem. Tão corrupto quanto Adão se tornou, assim foi o seu filho, e o filho dele, e o filho dele depois dele, até que os nossos filhos nascem corrompidos à nossa imagem, porque nós herdamos a corrupção dos nossos pais, que herdaram dos pais deles. Isso é injusto. Não é injusto. Não é injusto. Porque a proposta de Deus era que a bênção fosse hereditária. Mas o mesmo mecanismo que produziu a reprodução de uma imagem bendita também produz a reprodução de uma imagem corrompida. Percebe? Deus não é injusto de nos condenar pelo pecado do nosso pai, porque Ele nos abençoaria na bênção dos nossos pais. É o mesmo mecanismo. No entanto, quando o pecado entrou pela nossa concupiscência, Ele torceu esse mecanismo. Em vez de gerar cópias da imagem de Deus, gera cópias da imagem corroída, corrompida, distorcida. Não é mais cristalina, não é mais transparente. E quando a gente vê alguém, a gente vê muita coisa boa, mas também muita coisa suja e rasquenta e fuliginosa. Os espelhos da glória de Deus, que nós somos criados para ser, agora estão rachados, arranhados. Atrás o metal não está bom, está cheio de cupim, fungo. Cada um é de um jeito. E cada um carrega em si a distorção da imagem, mas ainda é imagem e semelhança de Deus. Gênesis 6:5 vai falar de uma corrupção completa da humanidade. 6:5, produção. Fala assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra. Todo o desígnio do coração do homem era mau. Era mau. Quando o homem queria fazer o que era bom, ele feria alguém. Já tentou? Eu passei por isso essa semana. Tentei fazer algo bom. E acabei piorando muito a situação. Como que é possível isso? É porque em cada coisa que nós tocamos, com a tentativa de reproduzir a imagem de Deus, acontece o contrário. A gente acaba fazendo o mal que a gente não queria. Isso é Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 diz o seguinte. Romanos 7:14. Espera aí que o meu Romanos está perdido aqui. Bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim.
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Nós vimos ontem que Deus nos criou como uma casa, para Ele. E coletivamente a igreja é essa casa. Mas de uma forma astuta, há algo habitando a sua carne, que Romanos diz que é o pecado. Ele, de algum jeito, está intruso aí. Invadiu. E agora? E agora? E agora o que eu faço? Desesperadamente nós clamamos por salvação? Não. Romanos capítulo 1 nos mostra que todos nós estávamos de costas para Deus. E mais, nós não só fazíamos o que era errado, como nós aprovávamos o que era errado, incentivávamos os outros a pecar. Porque não contaminou só a carne, como influenciar a nossa mente a trocar a fonte de prazer. O prazer não é mais a presença de Deus e a simplicidade do jardim. O prazer é aquilo que agrada à carne. Nós nos tornamos corruptos e desejosos da corrupção. Nós nos tornamos corrompidos e progressivamente mais e mais corruptos. E a gente pensa que as pessoas vão ficando mais sábias com o tempo. Às vezes não. Quanto mais velho o cabra, mais podre. A gente nasce com uma maldade bruta e vai refinando ao longo da vida. E ficando cruel de um jeito mais inteligente, mais serpentino. Em vez de imitar a semelhança do nosso Criador, nós passamos a imitar a semelhança do nosso tentador. Daquele que nos enganou, daquele que nos usurpou. E mais, a gente passa a ter prazer nisso, porque o nosso coração se corrompeu. E a gente poderia ficar falando aqui do quão errado e tortos nós somos. E não faltariam palavras para nos denegrir. E se nós fôssemos acusados de todas as maldades existentes, nós seríamos culpados. E em cada coração há todas as sementes de todos os frutos da carne. Nenhum de nós é bom o bastante para não frutificar em qualquer coisa. Roubar eu abomino, jamais roubaria. Haja uma oportunidade e você se torna um ladrão. Trair eu jamais faria, eu sou uma pessoa leal. Haja uma oportunidade de se beneficiar a partir de uma traição e você fará isso, porque em você habita o pecado que é inimigo de Deus. Mas nós não ficamos nisso para sempre, graças a Deus. Nós precisamos entender que a cruz de Cristo é um milagre. O sangue de Cristo derramado é um milagre, é santo. Nós temos motivos para celebrar, nós temos motivos para nos ajoelhar, nós temos muitos motivos para cantar como loucos e sair pelo mundo anunciando a vitória de Cristo, porque Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos procurou, Ele foi atrás de nós quando nós não estávamos procurando por Ele. Isaías 65, Ele nos buscou. Ele nos buscou. Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa. Alguém talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Na NVT fala, como ele nos salvou no início, nos salvará até o final. Como Ele nos salvou no início, nos salvará até o final.
Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Sabe o que ele fez? Ele entrou na casa ocupada e começou a lutar lá de dentro e expulsar todas as trevas, e agora ele habita em você. Você já parou para pensar que existe um conflito dentro de você sendo travado, mas não é você quem luta? É o Cristo vitorioso, o esmagador de serpentes, que entrou em você e Ele está vencendo. Ele está vencendo. A gente olha para a nossa condição e fala assim, tem um dia que eu sou bom, tem um dia que eu sou mau menos, tem um dia que eu atiro para trás, tem dia que o tiro sai pela culatra, tem dia que dá tudo errado e tem dia que às vezes dá um pouco certo. Não é assim que Deus vê. Porque quem entrou em nós não perde guerra. Ele, o esmagador de serpentes, está habitando em nós como a sua casa. Se nós fomos salvos quando éramos inimigos, muito mais agora sendo filhos, Ele nos suprirá toda a graça e toda a vida que nós precisamos para vencer. Amém. Tem dias maus? Tem. Mas tem um Senhor que não perde batalhas, lutando dentro de nós. Amém. E vencendo todo dia. Porque quando a gente perde, Ele usa essa oportunidade para nos mostrar: você está dando ouvidos à tentação do orgulho, tentou fazer as coisas sozinho. Você está dando brecha para essa situação, muda. Cada fracasso que nós levamos do Senhor e fala: Senhor, por que eu caí? Ele revela: é aqui. Aqui você deu combustível, você deu comida, deu trela para a cobrinha falante. E aí ela mordeu o teu calcanhar. Mas posso fazer uma coisa? Invoca o meu nome. Crê em mim. Pela fé, recebe essa vitória de ter a cabeça da serpente esmagada. E aquilo que era para nossa derrota, Ele transforma em vida. Esse é o Cristo todo vitorioso. Esse é o Cristo vitorioso. E aí continua. O mecanismo funciona assim, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também passou a morte por toda a humanidade, porque todos pecaram. Esse é o mecanismo. Por um só entrou o pecado. Mas lá no 15 ele continua. O dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Naquela era em que Jesus morreu e até hoje, não era só o pecado de Adão, uma transgressão, uma redenção. Não, era muito pecado. Muito. E Cristo, sabemos, fez uma reconciliação cósmica, ou seja, Ele pegou os pecados do passado, do presente e do futuro, juntou tudo sobre Ele na cruz, abraçou e falou: Pai, descarrega a tua ira sobre esses pecados, porque eu suporto, para isso eu vim. E aí o Pai descarregou a ira sobre Jesus, e todos os pecados foram consumidos pela obediência de um só. Se a morte, versículo 17, se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça, pela obediência de um só. A gente estende o pano preto e aí a gente vê a joia, Cristo. A cruz de Cristo, a obediência de Cristo,
a submissão completa ao plano do Pai. Ele recebeu a punição que era nossa e nos entregou a vitória que só Ele poderia obter. Morro a vossa morte, para que vivam a minha vida. Vão e vivam eternamente. Mas não só isso. Ele ressuscitou. Para viver conosco os benefícios do heroísmo dele. E eu não posso falar disso, porque a vitória de Cristo e a redenção são os assuntos da nossa próxima semana. Eu fui designado a cruel tarefa de ser o pano preto estendido aqui. Mas eu não consigo ficar falando da nossa condição. Eu não tenho por que ficar lamentando o nosso passado. Sim, nós éramos tudo isso, e se formos acusados de mais coisas, nós vamos dizer sim, somos culpados de tudo, mas Cristo nos revestiu dele mesmo. Ele nos vestiu com a sua justiça. Essa é a sua condição hoje. Portanto, quando você for estimulado a ler a Bíblia, faça isso. Quando você for estimulado a adorar ao Senhor, aqui conosco, cantar mais alto, cantar mais uma vez, levantar e falar. Quando você for estimulado a isso, entenda, você pode fazer isso porque a vida de Deus entrou em você e você não está mais morto nos seus delitos e pecados. Você pode respirar. Eu vou terminar lendo a confissão de fé para os irmãos, e os irmãos vão ver que acho que não faltou nada. Cremos que pela tentação do inimigo de Deus, o homem desobedeceu ao seu Criador, caindo do seu estado original e destruindo a harmonia que havia entre eles, corrompendo a imagem que carregava e passando a ser escravo do pecado e inclinado para o mal desde o seu nascimento. Incapaz de deixar de pecar por sua própria vontade. Todos os descendentes do primeiro homem herdam o pecado e por ele a morte, nascendo sob condenação e justo juízo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos, nos deu vida. Nos deu vida. Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora me pergunta, tem ou não tem motivo para a gente celebrar uma festa? Tem ou não tem motivo a gente ser um povo meio maluco, que canta esquisito e que pula às vezes? Tem ou não tem maluco? Tem ou não tem motivo para a gente dobrar o joelho? Tem maluco também, mas tem motivo para a gente dobrar o joelho, adorar o Senhor. Tem ou não tem um caminho de graça? Se você se sente longe de casa, vem. Vem. Não importa a sua condição, se você está comendo comida de porco, sujo, perdeu o chinelo, roubaram o teu anel, você está todo lascado. Volta para casa. Volta para casa, vem, o Pai te ama e quer receber você. Você que está nos assistindo e que talvez não tenha oportunidade, não saiba para onde vir, aqui é casa, vem para casa. Deus recebe todos os que se voltam para Ele. E sabe o que é? Eu fico pensando nisso, Deus não é injusto. Se Ele cobrasse de algum de nós pelos nossos pecados, Ele estaria cobrando 2 vezes, porque Jesus já pagou. Não sobrou nada, Jesus resolveu. Volta para Deus. Sabe, a gente vê em Apocalipse e pensa assim, meu Deus, Deus é muito zangado naquele trono lá. Vou mandar raio. Sabe por que Deus está tão furioso? E Ele está furioso. Porque os homens rejeitaram a Jesus. Não é por causa dos pecados, é porque Ele abriu uma porta. Na carne de Cristo, Ele rasgou uma entrada para o Santo Santo e falou, passem por mim, porque a ira do Pai vai estar comendo em volta. Mas se você entrar por mim, é um caminho seguro e você pode habitar para sempre na presença de Deus. Entra por mim.
Entra por mim, vem aqui, eu protejo, a minha carne te defende. Os homens escolheram justificar a si mesmos e viver para o pecado. Eles escolheram outras tentativas de chegar a Deus. Nenhuma delas vai ser aceita pelo Pai. Só Jesus é o caminho para Deus. As pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam à condenação eterna e ao inferno de fogo. O único caminho que conduz a Deus é Cristo. É Cristo e é Cristo. Louvado seja Deus. Estou completamente perdido porque o relógio... Pois é, segundo são 6h15 da manhã, a gente ainda tem... Os irmãos podem compartilhar.